Muito bem, você já viu que esse programa é feito para você que está aí, você que está tendo que lidar com a casa, tendo que lidar com o trabalho em casa, com os filhos. Tem mais de um filho para fazer, para ajudar aí a fazer as tarefas, as aulas online? Tá difícil? Fica com a gente porque a gente quer te ajudar nesse momento. Um levantamento realizado na província chinesa de Jiangxi, com 320 crianças e adolescentes, revela os efeitos psicológicos mais imediatos da pandemia. Olha, dependência excessiva dos pais em 36% dos avaliados. Também foi verificado desatenção em 32% deles. Preocupação em 29%, problemas de sono em 21%, falta de apetite em 18%, pesadelos em 14% e desconforto e agitação em 13%. A gente trouxe aqui apenas alguns dados, alguns pontos levantados. É claro, é evidente que tudo varia de acordo com a idade, as características da menina ou do menino, o contexto familiar e social e, principalmente, o jeito com que os adultos ao redor lidam com a situação. E buscando entender melhor como lidar com essas crianças que são tão preciosas para a gente durante esse momento tão difícil, a gente resolveu conversar aqui com a psicóloga infantil, doutora Silaneide Zifirino. Mas você é bem-vindo aqui também para mandar sua pergunta, para colocar aqui o seu testemunho, como é que você tem feito aí para lidar com essa situação. Se você quiser participar aqui com a gente, manda o seu WhatsApp, que ele está aberto para você. Ó, o nosso número é 12 98266 0004. Vou repetir, 12 98266 0004. Esse códigozinho aqui, o QR Code, também te ajuda. Se você apontar a câmera do seu celular para ele, você vai ser então direcionado ao nosso WhatsApp. Doutora Silaneide, bem-vinda ao Vida e Saúde mais uma vez. Que bom estar conversando contigo sobre esse assunto tão importante, tão necessário. Tudo bem? Tudo jóia, Teru, que bom, eu sempre gosto dos convites de vocês e falar sobre isso é muito importante nesse momento, né? Sempre é bom falarmos de crianças, mas nesse momento que temos que dar uma atenção especial para os nossos pequenos, então que os pais fiquem atentos a tudo que a gente vai falar, algumas informações importantes, algumas dicas também. Legal, doutora. A gente percebe o seguinte, os adultos estão tentando sobreviver, estão tentando se adaptar, estão tentando dar o melhor, mas às vezes as nossas intenções não são assim bem interpretadas ou bem assimiladas pelas crianças. Parece que o emocional das crianças é mais afetado do que o dos adultos. Por quê, doutora? Olha, realmente o emocional das crianças ele é mais afetado, mas isso depende muito dos pais. Porque se o emocional do pai não está bem, afeta o da criança. As crianças, elas têm assim uma facilidade melhor de interagir com a situação, elas esquecem às vezes mais fácil, mas se os pais não souberem lidar com isso, o emocional fica muito abalado, aí gera uma turbulência muito grande dentro da família, né? Porque os pais não estão bem, a criança não está bem, ou se a criança não está bem, os pais também não vão ficar. Mas temos que ter cuidado com os nossos pequenos, porque não sabemos, né, Teru, o que vai acontecer com essa nossa geração, né, da pós-pandemia. E podem vir outras pandemias futuramente, e são essas crianças que estão passando por isso agora que vão enfrentar. Então, nós temos que fortalecer as crianças, entender e talvez até prepará-las para outras coisas que podem vir aí, né? Só que tudo com muita sabedoria, tudo com muito equilíbrio, e porque é uma situação muito delicada quando nós falamos de criança em meio a tudo isso que está acontecendo. É interessante, doutora, porque ao mesmo tempo que é complexo, que pode parecer complicado a gente conduzir as crianças e o emocional delas, cuidar do emocional delas nesse momento, é ao mesmo tempo também fácil, porque as crianças são naturalmente adaptáveis. A gente precisa entender que a gente não pode pintar um monstro muito maior do que ele já é, né? Agora, uma coisa é o seguinte, parece que a pandemia trouxe à tona mais transtornos nas crianças. É isso, doutora? Sim, já tem os transtornos que elas, no dia a dia, já vão, assim, adquirindo por trauma, por violência, por várias coisas que elas passam, né? Nós podemos dizer aí, ó, transtornos alimentares, transtornos de sono, pânico, ansiedade,
tudo isso está está aumentando, não que não exista, já existe isso nas crianças, eu recebo bastante crianças com esses tipos de transtorno, mas é que agora, na pandemia, aumentaram principalmente o pânico que elas ouvem todas essas coisas e muitas vezes os pais, não é que eles não sabem esconder, né? Porque também não é legal. Mas eles, como você disse, eles pintam, né, esse monstro pior do que ele já é. E a criança, ela não consegue lidar com isso, porque ela é muito fantasia, então ela acha que tudo vai se acabar naquele momento. Então, esses transtornos, principalmente esses 4, né, que eu falo, transtorno alimentar, porque muitas vezes eles não querem comer, sono, ansiedade e o pânico, porque eles entram em pânico, eles não querem nem sair de dentro de casa. Então, são esses transtornos que pioraram com a chegada da pandemia. Eu sinto que, às vezes, doutora, os pequenos, o adulto talvez não traga a notícia ou as coisas como estão acontecendo, mas a criança está absorvendo o que está sendo dito na TV, o que está sendo dito no rádio e o que os adultos acabam conversando ali. Por que é tão importante os pais buscarem equilíbrio emocional no lar? O lar ser uma espécie de refúgio para as crianças? Olha, o pai tem que buscar esse equilíbrio, porque assim, se eu tenho um pai estressado em casa, eu tenho um filho estressado. Se eu tenho um pai muito agitado, um pai muito negativo, provavelmente as chances de eu ter uma criança assim também vai ser. E muitas vezes os pais esquecem que eles têm criança ali, principalmente porque a família está trabalhando em casa agora, está todo mundo, a maioria, ainda continuam dentro de casa, fazendo seus trabalhos que até então eram fora. Até a escola, que as crianças iam para a escola, agora que está começando aos pouquinhos, mas tudo a gente está fazendo dentro de casa. Então, dentro de casa se torna assim um campo de guerra. E a gente muitas vezes esquece que a criança está ali. Então, é um jornal que fala muitas notícias sensacionalistas, muitos parentes que chegam, nota de falecimento ali mesmo da família, de parentes distantes, que eles passam para a criança e às vezes nem percebem. E com isso a criança não consegue dormir, ela tem pesadelos, ela não quer ir mais para a escola e ela não quer se desapegar da família dela, porque ela acha que se ela sair, o coronavírus, vamos dizer assim, vai pegá-la. Né? Porque elas têm muito medo dessa palavra. É uma palavra que a gente ouve muito e você não sabe o quanto as crianças têm medo dessa palavra. Vai ficar uma palavra famosa, né? Que vai marcar muito a vida das crianças. Então, o lar tem que ser um lugar que tem que ter equilíbrio, né? Porque fora já tem tanta coisa. Então, os pais, eles têm que cuidar com isso, ter um diálogo aberto, dependendo da faixa etária da criança, falar com cuidado, porque assim, a gente... saíram muitos livros, né? Muitos psicólogos lançaram alguns livros, algumas dicas falando como você deve abordar a criança e isso em cada idade, falando sobre o coronavírus. Então, tem muita informação aí e os pais não estão lendo para poder passar para suas crianças, para poder amenizar um pouco esse sofrimento que eles estão passando. Legal. E olha, vem cá, eu quero falar com você de casa agora, porque é o seguinte, a gente se prepara para tantas coisas na vida, você de repente está fazendo aí um curso, está buscando, quer fazer uma faculdade, quer fazer um mestrado, quer terminar a escola, mas para os filhos, que eu acho que é o nosso bem mais precioso, todo mundo concorda com isso, a gente também precisa de preparo. Então, precisa buscar, precisa ler, precisa assistir live, eu não sei, mas buscar conhecimento para você poder cuidar desse momento tão delicado com os nossos filhos. Agora é o seguinte, doutora, existem atitudes que nós, pais, precisamos tomar, precisamos organizar na nossa rotina para que esse impacto da pandemia, ele não seja tão danoso assim para os nossos filhos. Eu queria começar aqui você falando aqui para a gente, doutora, desse primeiro impacto aqui, ó, desse primeiro equilíbrio que a gente pode colocar em prática, que seria o descanso, como lidar com o tédio e aprendendo. O aprendizado também é importante, né? Porque como está tudo em casa, né? Então, o aprendizado está em casa, o lazer está em casa, os momentos familiares em casa, geralmente esse tédio ele vai aparecer em alguma hora do dia. Sim, e é uma palavra que as crianças aprenderam muito. Eu falei, eu estou entediada, eu escuto bastante isso. Por quê? Eles já cansaram de ficar em casa, né? Nós estamos aí com mais de um ano de pandemia já, todo mundo vivendo isso, né? Agora nós estamos no distanciamento, não estamos tanto no isolamento, mas quando estávamos ali no isolamento,
as crianças e a família perderam um pouco o controle. Então, porque eu estou dentro de casa e não posso sair, um exemplo, a TV ficava liberada até mais tarde, já que não tinha escola, eu não podia sair, elas não poderiam sair de casa. Então, tem relatos de crianças que ficaram até 2, 3 horas da manhã assistindo. E depois elas dormiam no momento de estar acordadas. Então, virou uma bagunça na rotina. Muito videogame e muitas coisas que eles iam ali, não tinha limite. Os pais muito cansados, porque tinham que viver todo mundo dentro de casa, eles deixavam. Só que agora nós já vimos, né, nós já aprendemos, já temos mais de um ano de pandemia, que isso já não é saudável. Então, temos que voltar o mais rápido possível para a nossa rotina, mesmo que você vá ficar dentro de casa. A criança ela tem que ter as suas 8, 9 horas de sono, tem que ter o limite familiar em questão dos jogos eletrônicos, da TV e de outras coisas que as crianças adquiriram nesse momento de pandemia. E os pais cederam bastante, né? Então, virou essa bagunça aí na rotina. Então, a rotina tem que ser bem preservada. Então, um dos dados que a gente apontou aqui no começo do programa também, doutora, é que as crianças estavam muito dependentes dos pais. Sim. Essa autonomia precisa ser trabalhada, não é uma coisa que vem naturalmente. A gente precisa começar a dar tarefas, atribuições que a criança possa executar para o desenvolvimento natural dela. Isso, as crianças gostam disso, elas se sentem úteis. No começo ela pode até achar que não, que é chato, mas essa responsabilidade que os pais dão, independente de estarmos na pandemia ou não, é muito importante para o desenvolvimento da criança. E agora que estamos na pandemia, a criança, ela ajuda até no trabalho dos pais em casa. Tem estudos que mostram isso, que o filho está ali, ele apoia, ele pega um papel, ele pode atender um telefone, ele pode ser útil. Então, ele está inserido no contexto do trabalho do pai também. Isso é bem interessante. E isso vai deixando essa dependência, porque parece que nós começamos do zero, né? As crianças nem querem voltar para a escola mais, porque elas estão tão dependentes dos pais, que crianças, eu digo assim para você, que estão no 3º, 4º ano, que já estão bem desenvolvidas, elas voltaram a ter esse tipo de comportamento por conta de passarem tanto tempo isoladas dentro de casa, somente com a família. Pegando carona com essa ajuda, de repente, para conhecer mais o trabalho do pai, a responsabilidade do pai, por que da ausência do pai tantas vezes, os pais estando em casa, eles também podem ajudar agora organizando na participação das tarefas de casa, né? Então, cuidar de uma planta, cuidar de um pet, limpar a sujeira do pet, ajudar a secar uma louça, serviços tranquilos. E também isso ajuda a construir esse senso de utilidade e de importância no núcleo familiar. Mas, como você já falou sobre isso, doutora, eu quero trazer aqui agora a importância do sono, a rotina do sono. Você falou que muita gente, e isso talvez esteja para quem está nos assistindo aí, perdeu essa rotina. Tá difícil colocar de novo no eixo. Tá bem difícil e isso é uma coisa muito importante, né? Essa questão do sono. Por isso que muitas crianças, elas adquirem esse transtorno do sono, porque elas não conseguem dormir. Já tem ali o medo e tem o barulho também. Uma coisa que eu sempre falo para os pais, eles querem que a criança vá dormir cedo, ela tem o seu local ali de sono, tranquilo, mas muitas vezes os pais não colaboram. Ele coloca a criança para dormir e ele fica na TV até altas horas, é som alto e às vezes está ali limpando alguma coisa enquanto a criança dorme. Então, aquilo ali causa barulho e a criança não consegue descansar. Então, seria interessante a rotina familiar, principalmente quem tem criança pequena, estabelecer o horário de dormir e naquele momento todos irem dormir. Para a criança vendo que aquele momento é um momento importante, não só para ele, porque a criança ela observa o adulto, né? Por que eu vou dormir e você não vai? Você pode ficar na TV até mais tarde, né? Então tem que colocar isso na rotina diária também das famílias. Um outro ingrediente tem dificultado um pouquinho, inclusive essa rotina do sono, que é, olha, o uso de telas. E sobre isso eu quero chamar uma interação antes de passar a palavra para você, doutora, porque chegou aqui uma conversa bastante interessante. Vamos ver. O Jonas Cacaroto está dizendo o seguinte: aqui em casa, a Luna de 3 anos e a Mônica de 11 têm sofrido muito. Uma ficou muito ansiosa, com dificuldades para dormir e respirar. E a menor ficou mais agitada, pois fica muito presa em casa. As horas em frente ao computador e da TV aumentaram
e isso causa muita ansiedade nelas. Olha, Jonas, obrigada pelo seu relato aqui. Eu sei que não deve estar fácil aí para você, mas a gente está tentando aqui decifrar como é que a gente pode fazer. Porque, doutora, eu observo também em casa, quando as minhas assistem TV um pouquinho a mais, depois parece que elas ficam com uma energia acumulada e não tem quem mora em apartamento ou quem mora em casa pequena, realmente, como extravasar essa energia? Difícil. Olha só, Teru, essa questão das telas é bem importante e ela prejudica mesmo. Isso que o Jonas falou realmente acontece com muitas crianças. Então, o que eu sempre digo, usar de criatividade, usar atividades lúdicas, e não são coisas que você vai ter que investir, colocar a mão no bolso para isso, não. São coisas que, vamos dizer assim, da época dos nossos avós. O que a gente fazia? O que eles faziam com a gente é andar de bicicleta e dar uma volta com o cachorrinho, porque isso é uma coisa também que os cachorros também ficam estressados com essa questão de ficar somente em casa, não poder sair. Vai dar uma volta com o cachorro, andar de bicicleta. Se tem um campo perto da sua casa, vai dar uma volta, coloca ali sua máscara, tomando todos os cuidados. Porque nós não estamos em isolamento total, nós temos um distanciamento. Então, muitas vezes, os pais querem aprisionar as crianças em casa, dando muitos eletrônicos, muita TV, e isso está deixando as crianças entediadas, porque tudo que é em exagero fica chato. Né? Então, eles não querem mais. Então, bambolê, bolinha de gude, brincar de cavalinho de pau, brincar de cambalhota, show de talentos, muitas coisas legais que os pais podem estar fazendo, e isso é bom até para o pai relaxar. Às vezes ele acha, mas que chato, vou ficar brincando disso, sendo que eu tenho mais coisas para fazer. Mas não, isso aí vai deixar ele bem relaxado e vai satisfazer a criança e ele vai estar perto ali do filho. É uma coisa bem bacana. Tem que tentar, que vocês vão ver que vai dar certo. É bom pensar nisso, porque até as outras dicas aqui que você já está dando, doutora, acabam ajudando, né? O envolvimento nas tarefas domésticas, de repente a participação no trabalho do pai, ali no trabalho da mãe. Isso tudo vai ajudar a gastar mais tempo fazendo coisas. Agora é o seguinte, do outro lado, no uso das telas, a gente tem que aproveitar também a tecnologia para aproximar. Porque, por exemplo, tem criança que está sentindo muita falta do vô, da avó, dos tios, dos priminhos. E aí, fazer essa criança, de repente, entrar em contato com esses queridos pelas telas, usando a tecnologia para que esse vínculo, ele continue acontecendo, ele continue sendo formado, né, doutora? Eu quero saber o seguinte, humanizar-se é importantíssimo, porque a gente está distante do toque, às vezes tendo que ser isolado dentro da própria casa, porque um está doente, aí os demais têm que ficar afastados. Então, mostrar que as oscilações e sentimentos são naturais nesse momento. Então, é normal. E uma coisa legal que eu estava aqui pensando... para falar para os pais uma dica, quando você disse da questão que eles não podem ficar totalmente isolados, os amigos, os parentes, e como nós não estamos podendo fazer aquelas festas, todo mundo junto, abraçar, e a criança tem necessidade disso, uma coisa interessante que eu já vi, orientei e deu muito certo é o piquenique online. É bem bacana. As mães combinam ali, né? Fizeram isso pelo Zoom, muito bacana. Cada um foi em um local, levou o seu alimento e eles fizeram ali, contaram histórias e mostrou a casa do coleguinha, alguma coisa que ganhou. E isso é bem legal, essas chamadas de vídeo. Então, nós temos que usar sim a tecnologia, mas para um bem. Né? Nada que deixe a criança cansada. E isso é legal porque a gente não perde o vínculo, o amor. Pode ser, diferente, mas tem ali o amor e ele está vendo, ele está tendo esse contato, mesmo que virtual, mas ele está tendo isso. Interessante, doutora, muito interessante a gente parar para pensar o seguinte: o que é simples, o que já é natural, o que já é da sua rotina, você pode fazer com a criança, envolva, participe junto das brincadeiras dela também, do universo dela também, para que vocês tenham trocas e ganhos. Chegou mais uma interação que eu queria trazer aqui, doutora. A Michele diz o seguinte: como lidar com os sentimentos de uma criança com necessidades especiais durante esse isolamento? Obrigada, Michele, pela sua pergunta tão pertinente aqui.
Olha, Michele, muito legal essa pergunta, né? Porque às vezes a gente pensa, nós temos ali uma criança que tem necessidades especiais e ela não pode fazer tantas coisas como as outras crianças estão fazendo, mas nós adaptamos todas as coisas. E eu posso conseguir fazer sim o que as outras crianças estão fazendo. Basta o apoio ali da família. Você vê, você respeita os limites dela e o que ela conseguir fazer, você vai proporcionar isso. Vamos supor, tem uma criança ali que é um cadeirante. Eu vou passear com ela, eu vou dar volta, eu vou conectar ela também na internet para poder falar. Tem uma criança surda, muda, eu vou usar recursos que vão favorecer essa criança e sempre usando atividades lúdicas, né? Porque aí eu posso falar assim no geral, mas cada criança que tem as suas necessidades especiais tem os seus limites. Então, nós todos da família respeitando o limite e vendo o que ela mais gosta de fazer, vamos proporcionar isso para a criança. É um momento muito legal que eu falo de interação para a criança e para os familiares. Muito, muito bem. Doutora, ninguém disse que ia ser fácil, mas com certeza a gente não está sozinho, a gente tem as dicas valiosas de vocês profissionais e também um Deus Todo-Poderoso que quer o nosso bem acima de tudo. Eu quero te agradecer pela participação aqui hoje, doutora, e te convidar para mais vezes aqui. Quero agradecer ao Cevisa também, do qual você faz parte aí. Quem quiser conhecer mais, está aparecendo o endereço. E vamos deixar essa discussão aberta para uma próxima bem breve, a gente poder conversar um pouco mais sobre esse assunto. Sim, eu que agradeço e espero que os pais busquem bastante informações, porque tem muitas aí. E vamos cuidar dos nossos pequeninos com carinho e sempre lembrando de uma palavra: paciência. É uma situação atípica, não escolhemos passar por isso, mas nós fazemos a nossa parte e Deus completa o que nós não conseguimos, né? E temos certeza que temos um Deus poderoso aí que está olhando as necessidades de cada família e de cada indivíduo. Amém. Obrigada, doutor. Um beijo. Um beijo, tchau para vocês. A TV Novo Tempo tem um grande sonho e você pode fazer parte dele. A gente quer criar aqui um novo programa de estudo da Bíblia, diferente, gravado fora dos estúdios, uma coisa nova. E isso para alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. E durante esse mês de março nós estaremos aqui recebendo doações únicas, doações diferentes, especiais, para tirar esse projeto do papel e abençoar ainda mais vidas. Você gostaria de participar? Então, olha, liga aqui pra gente, o número é 12 21 27 30 30 e não importa a quantia que você está disposto a participar, o que importa é a intenção e como você vai investir esse dinheiro aqui para que a mensagem de esperança seja espalhada mais rapidamente. Essa vai ser uma doação única para esse projeto e o valor é você quem escolhe. E você que já é Anjo da Esperança, você está falando assim, mas eu já contribuo, Teru. Você pode aumentar um pouquinho a sua doação nesse mês de março, adicionando a doação única para o novo programa. Bom, você pode entrar em contato com a gente, então, participe e nos ajude a compartilhar esperança. Combinado? A gente faz um rápido intervalo, na volta já se prepara aí, aquele cabo de vassoura que eu falei no começo do programa, vai ter o quadro Informa e a educadora física Ellen Moreira vai nos ajudar na aula de hoje, tá bom? E ainda hoje tem essa receita maravilhosa de escondidinho de legumes. Vida e Saúde volta já!